A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa que regulamenta o Programa de Regulamentação Tributária Rural, o chamado Refis do Fundo Rural. Mas o que mais preocupa o setor está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. Para entendermos melhor esse assunto e sobre o Refis do Fundo Rural, esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para conversarmos mais sobre o assunto, sobre o Refis do Fundo Rural, sobre os vetos também, vamos falar com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui da Rede SBA. João, muito bom dia para você. Bom dia. João, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, da FPA, Nilson Leitão, disse que os parlamentares que representam o setor vão derrubar os 24 vetos do presidente Michel Temer. Um dos vetos mais questionados seria o desconto de 100% em multas e encargos sobre as dívidas. Diante disso, quem não pagou Fundo Rural desde 2011, como vai ficar, João? Bom dia a todos vocês. O negócio é o seguinte, o governo, o produtor rural não tem culpa disso. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, declarou que era inconstitucional a cobrança do Fundo Rural e a partir daí todo mundo parou de pagar. Ninguém vai pagar um negócio que é inconstitucional. Aí depois que trocou o juiz, entrou o senhor Alexandre de Moraes, etc., aí votaram novamente, aí passou a ser constitucional, ou seja, trocou 2 juízes, passou a ser constitucional. E quer cobrar tudo, o retroativo aos últimos 5 anos, e com multa e com juros e correção monetária. Então, o que acontece? Ficou um valor muito alto. Em alguns setores, muitas empresas não vão ter dificuldades homéricas, mesmo que dê um prazo de égua, dê 170 meses para pagar, mas mesmo assim vai ficar muito alto o negócio. Então, essa lei foi aprovada no Congresso no apagar das luzes de 2017, ou seja, nas últimas horas lá foi aprovado. Só que, na aprovação pelo Congresso, previa a não cobrança da multa, já que não é culpa do produtor. Acontece que o presidente Temer vetou e publicou a lei. Ou seja, hoje, nesse momento, o que está acontecendo? Você vai pagar 100% de multa sobre o valor. Então, isso dobra o valor do que ele tem que pagar. Além de pagar uma coisa que ele não devia, vai dobrar, vai pagar 2 vezes mais em função das multas. O presidente Michel Temer vetou 24 itens. O principal é esse, o principal é a multa, né? E o setor está bem preocupado, né, João? Lógico, de uma hora para outra, e você tem empresas que não vão ter fôlego para aguentar isso aí. A própria Abrafrigo divulgou uma carta aberta dizendo que boa parte, muitos associados dela vão ter dificuldade para pagar, em função do montante acumulado. Quando você trabalha com commodities, e a carne é uma delas, ou os grãos são os grãos, você trabalha com margem muito estreita, 2%, 3%, é coisa pequena. Acontece que o Fundo Rural bate 2,3%, então, e mais a multa vai para 4,6%, ou seja, ele inviabiliza o processo. Então, o governo está colocando um bode na sala, não sei se ele colocou o bode para depois tirar ele e dar uma maneirada no processo, só que os prazos são muito exíguos. Você tem o Congresso tem que se reunir, vai voltar a trabalhar dia 5 de fevereiro. O teto máximo, o limite para que ele possa derrubar esse veto é dia 9, ele tem 4 dias. E tem que ser uma sessão conjunta entre Câmara e Senado. E tem que ter maioria qualificada, 3/4, ou seja, não é fácil derrubar um veto presidencial. Você tem muita coisa a fazer. E se não fizer isso, o que vai acontecer? O produtor vai pagar o dobro de uma conta que ele não tem? Ô, João, o produtor rural que aderir ao programa terá que pagar 2,5% do débito até em 2 parcelas iguais. E o restante pode ser dividido em até 176 parcelas. Você acha que é viável esse programa do Refis do Fundo Rural? Olha, não sei se é viável, sei que vai ser difícil de pagar, com certeza absoluta. Porque ninguém tem noção de quanto ele deve, ninguém tem noção, porque ninguém contava com isso, já que tinha sido declarado inconstitucional, ninguém contava com isso aqui. Aqui no Brasil é difícil você prever o futuro e é difícil prever o passado, porque os caras mudam a regra do jogo e fazem retroativo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. No Brasil é que faz essas maluquices. Não tinha nada, daqui para frente vamos cobrar 5 anos para trás. Não existe isso. Então, é um problema sério. E você bem lembrou de uma decisão, nessa lei consta um artigo que fala o seguinte: o procurador do INSS
caso o produtor rural ele assuma o compromisso de pega o refis, e se ele atrasar 3 prestações consecutivas ou 5 intercaladas, esse procurador pode ir e embargar bens dele, ou seja, bloquear bens dele, seja no banco, em termos de dinheiro, seja de gado, seja disso, daquilo. Ou seja, vai dar um poder aos procuradores fantástico para poder tomar essas decisões. Então, o produtor tem que acordar para isso, ou seja, nesse momento ele tem que questionar os vereadores, os deputados, tem que falar com todo mundo. As próprias lideranças sindicais, as confederações, tem as federações estaduais, elas estão meio, não sei se é por questão que o Brasil para depois em dezembro e só volta depois do carnaval, acho que o pessoal está meio anestesiado, eles não estão vendo o problema que nós temos pela frente. Ô João, durante a abertura da Showtech, ocorrida no dia 17 de janeiro, em Maracaju, aqui no estado, a deputada federal Tereza Cristina falou que o produtor que não estiver de acordo não precisa fazer o refis e que não precisa aderir ao programa. Nesse caso, ele tem que acionar a Receita Federal, João? Olha, eu sou agrônomo, não sou advogado, mas eu não sei. Eu sei que é um problema sério. Você hoje, o governo criou mecanismos. O Brasil é muito competente em corrupção e muito competente em arrecadar impostos. Então, a Receita Federal hoje tem uma série de instrumentos que ela bloqueia bens da pessoa, negativa no CADIM, negativa no Serasa, etc., etc., e que deixa o produtor meio embretado, ele fica com poucas alternativas. Eu não sei dizer para ele. Acho que agora uma coisa é certa, ninguém vai resolver isso sozinho. Ele tem que se organizar, ele tem que procurar seu sindicato, procurar sua associação e a associação brigar em conjunto. Sozinho é muito difícil ele conseguir condicionar esse problema. Para a deputada falar isso, o negócio está complicado, né, João? Claro que está. Você está vivendo um momento difícil no setor rural. Esse ano nós estamos trabalhando com margens estreitíssimas ou negativas, como o caso do milho. Mato Grosso só vendeu milho a 12, 13 reais, uma certeza absoluta que não pagou as contas, não pagou o que ele gastou. Você vê a soja hoje, agora começou a dar uma respirada, mas a hora que aumentou um pouquinho lá fora, cai o valor porque o dólar cai também em função do clima político brasileiro, que ficou um pouco mais limpo agora com a confirmação da condenação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas cai, mas aí aquela prefixação de aumento de dólar em função de uma possível tomada de decisão incorreta por parte do tribunal desapareceu. Então o dólar recuou. Isso vai acontecer. Então você tem hoje um custo elevado na lavoura, você tem um preço no mercado internacional baixo, você tem um câmbio em reais, o real se fortalecendo em relação ao dólar. É um quadro complicado esse ano. Esse ano não é um ano para você ter muito cuidado. Tem que ter ações muito bem pensadas, muito bem mensuradas para poder enfrentar esse ano. João, para a gente finalizar aqui, como fica o pecuarista que vendeu o gado para um frigorífico nesse período, né, de 2011 para cá? Quem vai pagar o fundo rural? Pecuarista ou frigorífico? Olha, 2010, né? Desde 2010 que o pessoal parou de pagar em função da declaração da inconstitucionalidade. Acontece o seguinte, se o frigorífico descontou e não recolheu, é uma questão criminosa dele. Ele vai ter que pagar. Agora, acontece o seguinte, para a Receita é mais fácil cobrar do produtor rural, que tem bens, tem tudo. Muitos frigoríficos eles não têm bens para poder fazer frente ao passivo que eles têm. Isso não é eu que estou dizendo, que disse isso foi a Abrafrigo, Associação Brasileira dos Frigoríficos. Ou seja, então a Receita vai procurar a parte mais fácil, que é o produtor. E o produtor vai ter que verificar, vai ter que se responder explicando que o frigorífico descontou dele. Ele tem que ter documentos que mostrem que ele descontou o fundo rural e não recolheu. O embrólio é muito grande. O embrólio é grande, é uma coisa que o governo podia ter sido, daqui para frente, todo mundo está pagando, todo mundo recolhe o fundo rural. É que uma decisão lá atrás do Supremo falou que era inconstitucional. A partir de que, depois que o Supremo declarou que é constitucional, todo mundo está recolhendo. Eu vendi vaca, descontaram 2,3. Vendi vaca, caiu para 1,5. Eu não vejo a cor do dinheiro, mas que o frigorífico recolhe, desconta. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até mais. Até mais.